Vamos. This call is now being recorded. Boa tarde, turma da Farmácia do Integral. Estamos na semana 11 para o nosso Senado Molecular. Então, hoje contamos com a nossa super monitora Fernanda. Fernanda, então, vamos começar as nossas discussões aqui no nosso Senado. Eu vou começar, então, compartilhando a tela, porque na medida em que a gente for respondendo as questões, eu vou mostrando os slides do PDF. Tá? É uma coisa que a gente não fez ainda. Depois vocês podem até me dar um feedback, porque toda aula eu falo, né? Vocês já viram, eu falo, pessoal, abram o PDF da aula para ir acompanhando, né, as questões e tal. Mas às vezes a pessoa não abre, então hoje nós vamos fazer assim. Então, com isso, Fernanda, eu não vejo vocês. Tá? Então, aqui, ó, só uma introduçãozinha, né? A gente viu lá projetos Genoma, né? Antes de 2005, que era tudo feito com sequenciamento de Sanger. Depois de 2005, com sequenciamento de nova geração, aquela explosão de dados, de sequenciar muito mais por menos preço. Né? Então, aqui a gente pode sequenciar o genoma completo, mas a gente pode fazer também o projeto transcriptoma, tá certo? Que corresponde, então, a isolar os RNAs mensageiros de tecidos ou de células tratadas em diferentes condições experimentais para investigar o perfil global dos genes que estão sendo expressos naquela condição, tá certo? Então, tudo que está sendo produzido de RNA mensageiro dos genes que estão ativados numa determinada condição, a gente extrai, como a gente já viu, a gente converte em cDNA, como a gente já viu também, tá? E aí nós vamos fazer o sequenciamento daquelas mensagens com as tecnologias de nova geração, por exemplo, Illumina. Tá? Com isso, a gente vai ter aquele perfil de transcrição global que permite a gente, então, entender o que está funcionando ali naquela célula, naquele tecido, naquela condição, tá? Frente a um desenvolvimento normal, experimento, ou influências do meio ambiente. Tá? Então, vamos começar. Fernanda, questão 1. Você pode ver quem seria o senador ou senadora? É o grupo 1, a senadora Mariana. Mariana. Fernanda, você pode ler o enunciado, por favor? E aí a senadora responde. Metagenoma é o nome dado ao genoma coletivo da microbiota total encontrada em um determinado habitat. Senadora Mariana, boa tarde, grupo 1. Como que vocês viram essa questão? Ela está no chat, tá? Eu vou ler para você. Tá. Aí vocês podem ir lendo as definições aqui, ó. Meu grupo colocou que é verdadeiro, porque é o genoma da microbiota total encontrado em um determinado habitat, onde a amostra do habitat é coletada, o DNA total dos micro-organismos existentes no habitat é extraído e analisado. Exatamente. Tá, então eu posso querer fazer, gente, aqui né, metagenoma, tá falando de um habitat específico. Esse habitat pode ser qualquer um. Eu posso querer fazer, por exemplo, o metagenoma dos micro-organismos que estão aqui na tela do meu celular, tá certo? Que é um dispositivo que a gente está pondo a mão toda hora, tal, tá certo? Então eu pego um swab, tá? Igual esses de fazer o exame de COVID, tá? Um algodão estéreo, e eu vou passar recolhendo, né, todos os micro-organismos, ou seja, toda a microbiota que tem aqui, tá certo? E aí eu vou extrair o DNA. Isso por quê? Porque apenas 1% dos micro-organismos na biosfera do planeta a gente consegue cultivar em laboratório, dar as condições para que você desenvolva uma colônia. Os outros 99% não se desenvolvem nas condições, porque ou a gente não consegue oferecer todos os nutrientes para ele crescer, ou ele só consegue crescer dentro daquela coletividade, porque vai ter outros micro-organismos que estarão produzindo moléculas que servem de alimento para ele. Tá? Então, você vê essa questão da sociedade microbiana, né? Dessa microbiota. Tá? E a gente diz, então, que a metagenômica na verdade, é uma técnica, né, que permite a gente investigar esse 100% de maneira independente de cultivo.
tá certo? Porque independente do fato do micro-organismo que está aqui crescer ou não crescer, quando eu vou lá e recolho todo o material aqui, eu extraio o DNA, vou extrair o DNA de todo mundo. E eu lembrei agora de uma coisa, na época das Olimpíadas, lá do Rio de Janeiro, né, que eu lembro que tinha, eu não fui lá não, mas tinha tipo um trem, né, esses trens de superfície, que ia lá da zona sul do Rio até a cidade olímpica. E na época teve uns pesquisadores que fizeram o metagenoma desse transporte sobre trilhos, tá certo? Então eles iam lá com SWAB, tinha gente do mundo inteiro transitando lá, e eles iam lá onde tem aqueles suportes, né, metálicos, aqueles cabos que a gente se segura para não cair dentro do metrô, tá? E eles recolhiam todo aquele material e fizeram o metagenoma daquilo. Professor, como dá muito spoiler, vamos para a segunda questão, Fernanda, porque senão eu acabo respondendo a outra, mas eu vou complementando. Vamos sim. É o grupo 2, o senador Victor. Senador Victor, boa tarde, grupo 2. Boa tarde, professor. Você me escuta? Boa tarde. Perfeitamente, Victor. Qual seria o enunciado, Fernanda? Estudos metagenômicos permitem estudar a microbiota de ambientes naturais não impactados por atividades humanas, assim como microbiotas biorremediadoras em áreas poluídas. O meu grupo ficou um pouco em dúvida no que marcar inicialmente, mas por fim a gente acabou colocando que é uma alternativa verdadeira, porque diferentemente da genômica microbiana, que necessita um meio de cultivo específico, a metagenômica ela consegue analisar qualquer tipo de ambiente, seja ele diretamente afetado pelo homem ou em condições relativamente naturais. E isso é uma característica desse tipo de análise que permite, por exemplo, a comparação de um ambiente que foi afetado por ação humana de um ambiente que ainda não foi tão degradado. Exatamente, senador. Então, pessoal, olha, eu posso ter, então, uma microbiota de uma região, por exemplo, alguém vai... Eu estou falando alguém, gente, porque eu não sou pesquisador de raiz, né, de entrar no mato e coletar. Então, ou alguém de vocês, ou algum colega da biologia, né, que gosta de se embrenhar lá, fazer campo, vai lá no local não impactado e coleta amostras, e a gente vai ver a microbiota que tem ali no solo, no laguinho, onde quer que seja. Então, ali nós podemos ter micro-organismos que são indicadores da sanidade do local, ou seja, né, da ausência do impacto humano, né, degradando o meio ambiente. Então, isso é bastante importante, porque de repente você chega no local e a presença ou ausência daqueles micro-organismos marcadores pode dar uma indicação do grau de impacto. E de outra maneira, se você está num local poluído, impactado, tá? E eu não lembro se eu falo isso na aula assíncrona, né, que está gravada, mas na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, por exemplo, as maiores fontes de poluição do solo são, pessoal, postos de gasolina. Por quê? Porque o posto de gasolina nada mais é do que uma piscina de combustíveis enterrado no solo, tá certo? E como qualquer piscina, aquilo pode ter infiltração e pode vazar embaixo, tá certo? Então, são as regiões mais impactadas, são em regiões de poços de gasolina, onde você tem, então, essa poluição com os xenobióticos, com os hidrocarbonetos, tá certo? Vamos supor que você chega numa área impactada, seja por combustível, seja por derramamento de petróleo, seja perto de uma área industrial, o que seja, tá? Tem aquela poluição. Quando você faz análise metagenômica daquele ambiente poluído, o que você pode encontrar? Você pode encontrar micro-organismos que têm a capacidade de metabolizar aqueles xenobióticos, tá certo? Eles têm um metabolismo adaptado, lembrando, pessoal, que as bactérias, elas estão lá nos primórdios da vida no planeta Terra, então já passaram por tudo. Elas têm digamos assim, um repertório metabólico muito vasto para poder, imagina, sobreviver a tudo que o planeta foi evoluindo, né? As condições que eram inóspitas,
a vida e tudo. Então, quando você faz essa análise no ambiente impactado e você descobre micro-organismos que conseguem, então, viver naquele local, detoxificar os xenobióticos naquele local, você pode, a partir de estudos científicos, então, daqueles micro-organismos, eventualmente estabelecer metodologias do que a gente chama de biorremediação, tá certo? Então, de você poder detoxificar ambientes, né, poluídos com o auxílio de micro-organismos. Tá? E eu, francamente, gente, se eu acho que tem um futuro nesse planeta do jeito que a gente está destruindo ele, passa por aí, tá certo? Então, vamos para a próxima, porque eu também já arrisco de dar o spoiler, Fernanda. Uhum. O grupo pergunta 3. É o grupo 3, o senador Gabriel. Boa tarde, dá para me ouvir? Perfeitamente, Gabriel. Eu vou ler a questão, tá bom? Micro-organismos cultiváveis em laboratórios, dentre os quais todos que a ciência conhece como responsável por doenças, correspondem a 99% de toda a vida microbiana existente em nosso planeta. Então, a gente marcou que a questão é falsa. Apenas cerca de 1% dos micro-organismos podem ser cultivados em laboratórios. Apesar de todo o sucesso no uso benéfico dos micro-organismos para o homem, a diversidade e interdependência desses organismos ainda é um campo a ser explorado. Cerca de 99% dos micro-organismos, dentre os quais que toda a ciência conhece como responsáveis por doenças, eles não são cultiváveis em laboratório, tendo informação genômica acessível apenas pela purificação de DNA dos locais onde as microbiotas existem e estudando metagenoma a partir do sequenciamento do DNA metagenômico. O estudo dos micro-organismos está muitas vezes dependente da possibilidade de cultivar e manter micro-organismos viáveis no laboratório, sob a forma de culturas puras. As necessidades nutricionais específicas dos micro-organismos variam de espécie para espécie. Algumas das possíveis razões para que os micro-organismos não sejam cultiváveis são que o nutriente necessário pode não estar presente no meio de cultura, o próprio meio de cultura pode ser tóxico, ou que outros micro-organismos na amostra produzem substâncias inibidoras do organismo-alvo. Além disso, sabemos que as bactérias podem depender umas das outras para crescer. Outra razão para a não culturabilidade in vitro pode ser a ruptura das redes de citocinas dos micro-organismos, importantes para a proliferação das colônias. Senador Gabriel, grupo 3, excelente. Tá vendo? Eu até dei um spoilerzinho, mas a resposta de vocês foi muito mais completa. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é que a gente vai fazer, são 5 questões, nós vamos terminar as 5 questões e depois eu faço alguns comentários, para não dar spoiler, né? Vamos tentar. Vamos para a questão 4, Fernanda. O grupo 4, o senador Matheus. Alô, tá me ouvindo? Sim, ouvindo, perfeito, senador, boa tarde. Boa tarde. 4. Ó, vamos lá, pode dar a pergunta. Posso ler? Peraí. A Fernanda vai ler. Desculpa, vai, Fernanda. A microbiota intestinal de animais é importante para a degradação de macronutrientes da dieta, mas não tem relevância em processos homeostáticos nem patológicos. Beleza. Ó, antes de eu começar a responder essa pergunta, eu gostaria de colocar esse artigo aqui no chat. Eu coloquei. Eu vou basear a minha resposta tanto nos slides do professor quanto nesse artigo, porque eu acho que expande um pouco. Mas, resumidamente, para começar a responder essa pergunta, esse artigo diz, resumidamente, nele, que existem, por exemplo, 10 vezes mais células da microbiota do que células humanas. E quando ocorre uma disfunção nessa microbiota, chamada de disbiose, o processo pode estar relacionado a doenças como obesidade, doenças cardiovasculares, depressão. E se ocorre um processo patológico, contradiz a alternativa. E contradiz a alternativa de novo, porque qualquer processo patológico também implica numa quebra da homeostase. Esse artigo menciona a relevância de bactérias da microbiota, não só para isso, mas para a longevidade humana, e associa a presença dela ao sistema imune, completamente. O que contradiz novamente o enunciado que considera somente a relevância para a dieta. Além disso, a microbiota intestinal não é limitada ao intestino.
Usando os chamados eixos intestino-cérebro, no artigo são chamados, a microbiota pode influenciar o sistema imune do organismo inteiro, porque ele manda informação para o cérebro. E como bônus, essa pesquisa também cita a Covid, se não fosse suficiente, e a relação com a microbiota. Então, Ele cita a isso? gente cita Covid, lá no final. Microbiota e Covid. O que ele fala, Matheus? Dá para a gente dar só uma pinceladinha aí? Vamos Já lá, fiquei os sinais. interessadíssimo nesse artigo. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Os sinais derivados da microbiota intestinal ajustam as células imunológicas para respostas pró- e anti-inflamatórias, afetando a suscetibilidade a diversas doenças. A disbiose associa-se a várias doenças e distúrbios, como diabetes tipo 2, depressão, doenças cardiovasculares, e como já foi demonstrado em estudos, pode afetar a saúde pulmonar, por meio da relação entre a microbiota intestinal e os pulmões, conhecida por eixo intestino-pulmão. Estudos demonstraram que infecções respiratórias estão associadas a uma mudança na composição da microbiota intestinal. Através desse eixo, os metabólitos microbianos podem impactar o pulmão através do sangue após a inflamação do pulmão. Também pode afetar a microbiota intestinal. Eu poderia continuar aqui, mas tem mais uns 3 parágrafos, vai tomar muito tempo. Perfeito, senador. Deu uma ampliação muito importante aí para uma questão de atualidade, né? A Covid. Então, pessoal, vocês veem nessa quantidade enorme que nos habita, né, de micro-organismos, sobretudo bactérias, né, elas habitam onde elas conseguem colonizar. Então, a maior parte está no trato gastrointestinal, mas uma outra região que tem também uma microbiota muito importante é na pele, tá certo? E essa disbiose que o senador abordou muito bem, esse desequilíbrio, né, um desequilíbrio que pode acontecer, por exemplo, quando você toma, ou eu, qualquer pessoa, faz uma antibiótico terapia, tá certo? Você vai lá, olha, vai ter que tomar 10 dias de antibiótico, tá? Se é prescrito pelo médico, é uma necessidade. Se não é prescrito, não deveria tomar, né? Isso a gente já sabe. Tá? Então, você vai lá, toma os antibióticos, e lógico que ele vai impactar a sua flora intestinal, tá certo? Então, por isso que a gente vê cada vez mais, vamos pensar aí dentro da profissão farmacêutica, né? Dentro das áreas de atuação, você pode imaginar, tudo bem, a fisiologia, né? Questão ali de você acompanhar o que está a desbiose, o que vai causar, né? Essa questão de que os micro-organismos no intestino, eles estão em íntimo contato com a mucosa, né? E isso, lógico, vai sinalizar para as células imunológicas que estão ali, né, por dentro do organismo, se a gente considerar, né, o lúmen e a parede intestinal, né, e o que está por fora, estão em contato. Né? Existe contato também nessa uma rede de sinalização que vai direto para o sistema nervoso central. Né? Então, tem pessoas que admitem que a microbiota é como se fosse um outro órgão, né, regulando a nossa homeostase. Tá? E, inclusive, existem pesquisas que associam o fato do parto normal levar menos probabilidade, né, de episódios por exemplo, de alergias no bebê, na vida da pessoa, tá? Do que parto de cesariana, porque a criança que nasce de parto normal, parto vaginal, ele recebe uma inoculação das bactérias saudáveis da mãe, que já são, digamos assim, uma espécie de fortificante, né? Já vai levando aquela carga dos micro-organismos que ajudam, então, a equilibrar, né, aquele organismo perante o mundo em que ele vai ter que enfrentar ali quando ele sai da barriga da mãe. Isso é uma coisa bem interessante também de se considerar. Vamos para a questão 5, Fernanda, e aí eu vejo se eu faço um fechamento. Sim, é o grupo 5, o senador Daniel. Boa tarde, senador. Não sei, acho que pode estar no chat. Se ele estiver no chat, você vê para a gente. Sim. Todo o grupo 5. Ele não colocou. Qual seria a questão, Fernanda? Pesquisas metagenômicas têm potencial para impactar diversos segmentos da pesquisa científica básica, bem como o desenvolvimento de aplicações biotecnológicas e ligadas à saúde humana.
Eu acho que o senador Daniel está respondendo no chat, Fernanda. Não, ele não respondeu. Ah, não? Você tem alguém do grupo 5 aí, pessoal? Ah, ele está com problema. Então, coloca no chat, Daniel, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer só um comentário, tá? Para a gente não ficar com esse silêncio. Fica à vontade, Daniel, estou aqui animando o show. Né? Então, uma coisa interessante, pessoal, quando a gente fala, né, dessa desbiose, regular a microbiota, é que a gente pode refazer essa microbiota. Primeiro, pessoal, os nossos hábitos alimentares modernos, tá certo? Com cada vez mais, né, alimentos processados, ultraprocessados, já foram identificados pela ciência como hábitos que diminuem a variabilidade microbiana do nosso organismo, tá certo? Então, a gente já aí, só com hábitos alimentares, a gente já vai perdendo uma certa vantagem aí, que significa, então, perder toda essa variabilidade. E uma coisa que vocês podem ver que tem cada vez mais, que não tinha na minha época, são os alimentos probióticos, tá certo? Então, vamos pensar aí, vocês, farmacêuticas, atuando na área de alimentos, tá certo? E alimentos com propriedades probióticas, tá certo? Com os micro-organismos do bem, entre aspas, ou esses que contribuem para uma flora saudável. Né? Então, hoje em dia, tem de tudo, né? Se você for pensar, tem iogurte, não sei o quê, várias coisas que são probióticas, e imagina que tem um mercado muito grande para você desenvolver nesse sentido, né? De outros produtos alimentícios, sei lá, um dia chegar no sorvete probiótico. Eu lembro uma vez que a gente foi no curso de biotecnologia, e teve um grupo que a gente, na biotec, os alunos têm que montar uma empresa, né? E eu lembro que teve um grupo que montou uma empresa que fazia um picolé com bactérias probióticas, né? Então, isso é interessante vocês colocarem em contexto, por quê? Porque são produtos que a gente já vê, né, nos supermercados, nos mercados, e a tendência é aumentar. Pode ser que a atuação de vocês como farmacêuticos na área de alimentos permita vivenciar isso mais diretamente lá na linha de produção. Né? Então, tem alguma coisa do senador Daniel aí, senador, senão eu continuo falando aqui. Tá? Uma coisa importante, pessoal, deixa eu voltar aqui. Bom, a gente pode coletar em todos os lugares, né? Eu falo lá na aula, mas uma coisa que eu gostaria de salientar para vocês é aqui, olha, o Daniel, você vai escrevendo aí, enquanto isso eu estou fazendo assistência de palco aqui para você. Olha, a gente vai coletar uma amostra, tá certo? Seja uma... sim, uma outra coisa que eu ia falar. Outra coisa também, pessoal, que a pesquisa já mostrou, é que a gente pode contribuir para normalizar, digamos, a flora intestinal de um indivíduo, por exemplo, em caso de gastroenterite. Tem uma bactéria chamada Clostridium difficile ou difficile, que o nome já define o que ela é, né? Uma infecção muito difícil. Ele colocou aí, né? Eu só acabar aqui. Causa uma infecção que pode levar à morte, tá certo? Por quê? Porque a pessoa vai tomando antibiótico. Não mata, não consegue controlar a infecção, mas elimina todos os micro-organismos saudáveis ali. Então, você abre a frente para a instalação completa daquele patógeno que está atacando o hospedeiro, né, a pessoa. Então, o que já se viu, isso começou com modelos em animais, logicamente, é de fazer transplante fecal, tá certo? Então, isso corresponde literalmente a pegar uma amostra intestinal de uma pessoa saudável, testada, lógico, não tem nenhuma doença, não tem nada, tá certo? E aí, por uma sonda nasogástrica, você injetar a flora, né, microbiótica, a flora microbiana, né, essa microbiota do indivíduo saudável no indivíduo doente, tá certo? E isso causa uma regulação, então, daquele ambiente e a eliminação do patógeno, tá certo? Porque ele está ali favorecido pelas condições do hospedeiro, não é que ele é mais forte do que os outros, ele está prevalecendo porque os outros foram eliminados, os outros micro-organismos. Tá? E aqui, ó, só para finalizar, antes de ler a resposta do senador, isso aqui é importante, pessoal. Olha lá,
Coletamos a amostra, tá certo? Aqui até mostra uma planta, que hoje em dia tem muito estudo também dos micro-organismos que estabelecem condições íntimas com as plantas, porque isso aumenta o rendimento das plantas, tá? Na produção, pode inclusive melhorar a resposta dela contra patógenos, e uma região bastante estudada é a rizosfera, onde tem o contato, então, da terra, né, onde estão a maior parte dos micro-organismos, com o sistema radicular. Então, você vai lá e coleta, tá? Ou da pele, ou aqui do meu celular, ou do intestino, ou da planta, o que seja. Coletou a amostra, a gente já viu isso, coleta a amostra, pega os metadados, estava chovendo, não estava, a pessoa estava assim, estava assado, ok. Leva para o laboratório, extrai o DNA, tá certo? Vimos isso, olha lá, estamos integrando tudo, lá no começo do nosso curso. Então, aqui, olha, eu tenho o DNA que representa aquela microbiota, tá certo? Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu posso seguir 2 caminhos com esse DNA. Um caminho é utilizar primers para fazer uma PCR, e esse primer, gente, só vai amplificar essa região do rRNA16S, que no caso aqui é o RNA ribossomal 16S, que é das bactérias, que está lá no ribossomo ajudando na tradução, tá? Ou seja, é uma molécula fundamental ali para a vida, tá certo? Não há síntese proteica sem ela. E detalhe, a sequência do RNA ribossomal, tá aqui o gene do RNA ribossomal, o gene é composto de regiões, conservadas, tá? Que estão diretamente relacionadas com a funcionalidade, e regiões variáveis. E essas regiões variáveis, no caso aqui do RNA ribossomal, que é transcrito a partir do RNA, do rDNA, né, que está lá no genoma, tá? Permite o quê, gente? A partir do sequenciamento dessas regiões variáveis, então aqui, ó, isso aqui é de um estudo que a gente fez, eu amplifico 500 bases aqui de PCR, e essa sequência, a gente vai me dar uma impressão digital dos organismos, tá? Porque vai permitir eu diferenciar, assim como a nossa impressão digital não é igual de pessoa para pessoa, tá? Essa sequência aqui permite com que a gente possa, então, dividir, né? Ver primeiro a que taxonomia, a que taxon pertence um determinado micro-organismo que teve, naquela sopa de micro-organismo, né? Que teve esse fragmento amplificado. Esse aqui é da Escherichia. Esse é uma Pseudomonas, tá certo? Dificilmente a gente consegue chegar à espécie, mas a gênero a gente chega. Então, permite a gente fazer uma análise taxonômica, e a partir da análise taxonômica, a que taxon ele pertence, a que gênero ele pertence, tá? Ele pertence a esse gênero. Aí eu posso fazer uma análise expandida com dados que tem no GenBank, lá usando a bioinformática, para fazer, então, a filogenia. Tá? Então, com os dados do sequenciamento aqui do 16S, olha aqui, eu posso identificar que espécies que existem naquela microbiota, tá certo? E com que frequência elas existem, e fazer as inferências filogenéticas, tá certo? Eu olho lá, olha, gente, tá aqui, esses micro-organismos aqui desse gênero, já tinha sido estudado mesmo que eles conseguem se desenvolver em ambiente impactado por petróleo, tá? Então, você vai acrescentando aí essas informações, tá? E numa outra vertente, com a mesma amostra, com a mesma extração de DNA, tá? A mesma partida de DNA que foi utilizada para fazer esse PCR, eu posso fazer o quê, gente? Posso fazer o metagenoma, que é utilizar, por exemplo, o sequenciamento Illumina, para poder sequenciar tudo de tudo desse DNA, tá certo? E se a gente for lembrar, né? Estou falando de Illumina, sequenciamento de nova geração, mas foi a estratégia que o Craig Venter utilizou no sequenciamento do genoma. Lembra que ele passou a perna no consórcio público, que era sequenciar tudo de tudo e dar para o computador alinhar e estudar depois? É o que se faz hoje em dia. Então, aquela amostra de DNA, você vai sequenciar todo o DNA, tá certo? E com isso, você vai ter identificação funcional, tá certo? Que genes estão ali presentes, tá certo? Com capacidade de produzir proteínas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com micro-organismos que têm a capacidade de sobreviver num ambiente poluído por hidrocarbonetos, muito certamente eu vou encontrar genes correspondentes a vias metabólicas que permitem, então, a metabolização
desses hidrocarbonetos como alimento para a bactéria e liberação de CO2 e água. Então, é a biorremediação, a detoxificação. Outra coisa que eu estou mexendo aqui no meu negócio, outra coisa que a gente pode ver também são esses polimorfismos, tá certo? Modificação de bases, tá certo? Que permitem a gente estudar em maior detalhe, tá certo? Aquelas proteínas, aqueles elementos. Vamos ver um exemplo aí de estudo de variante de polimorfismo, gente. Estamos vivendo aqui, variante Ômicron. Não é? A gente não viu? Ah, é variante Ômicron. Tem mais de 50 modificações se comparadas com a variante Delta. Tá certo? Essas variações estão lá no DNA. Tá certo? Mostrando. Então, para vocês verem como isso é uma análise integrada. Ficou, senador Matheus, Daniel, todo mundo aí ficou ok? Fernanda, eu vou pedir para você ler, então, novamente A pergunta o enunciado é, da questão 5 e a resposta do senador Daniel. Tá. Por favor. A pergunta é: pesquisas metagenômicas têm potencial para impactar diversos segmentos da pesquisa científica básica, bem como o desenvolvimento de aplicações biotecnológicas e ligadas à saúde humana. A resposta do senador foi: meu grupo chegou no consenso que a questão é verdadeira, já que a metagenômica envolve a extração do DNA misturado de seres que vivem em diferentes tipos de ambientes. Então, as pesquisas metagenômicas viabilizam o estudo de muitos genes viabilizam o estudo de muitos genes que antes eram desconhecidos, ajudando a desenvolver aplicações biotecnológicas e impactando áreas ligadas à saúde humana. Perfeito, perfeitíssimo. Né? Então, uma coisa aí, pessoal, dentro do domínio farmacêutico, vocês imaginem, né? Quanto de novas moléculas a gente não precisa. Né? Por exemplo, novas moléculas com propriedades antibióticas. Né? A questão do uso indiscriminado de antibióticos leva à seleção de micróbios, bactérias, né? Cada vez mais resistentes. Tá? Então, eventualmente, a gente pode ter nessa fonte de informações novas, de novidades, né, que a metagenoma pode trazer para a gente, tá? Novas opções, tá? De moléculas. Se você imaginar também no arsenal antifúngico, que é bem mais reduzido do que as drogas que a gente tem para controlar a infecção bacteriana. Certo? Então, tudo isso são possibilidades que vêm surgindo, já vêm sendo adaptadas a partir dos dados metagenômicos. Porém, olha só que interessante, né? Eu estou até mostrando aqui, porque tem também a questão biotecnológica, né? Na indústria de detergente, na indústria de papel, na indústria de vamos dizer assim, de detergentes, tá certo? De limpeza, cada vez mais a gente tem, vamos dizer assim, a gente fala sabão em pó, né? Tecnológico, contendo enzimas, tá certo? Então, também há uma pesquisa muito grande a partir do metagenoma para encontrar enzimas que possam ser adaptadas para vamos dizer assim, para uma utilização industrial, substituindo etapas tradicionalmente químicas que oneram o meio ambiente, tá? Por utilizar, por exemplo, uma reação em meio orgânico, tá certo? Utilizando metais pesados como catalisador, utilizando altas temperaturas para catálise, tá? 200, 300 graus, tudo isso é energia. Tá? Quando você substitui essas etapas por enzimas, que podem servir dessas pesquisas metagenômicas, você permite, então, trabalhar em fase aquosa, temperatura ambiente, que é enzimas com uma altíssima eficiência. Tá? Então, vocês vejam o potencial que tem todas essas informações, né, que a metagenômica possibilita. Tá? Então, na indústria farmacêutica, eu falei, na agricultura, várias áreas. Aqui, rapidamente, a pesquisa que a gente faz já fizemos, né, hoje em dia a gente está com a coleção de bactérias e fizemos também metagenoma de 3 ambientes do Zoológico de São Paulo. Tá? Então, da estrutura de compostagem de matéria orgânica que eles têm, do lago e de amostra fecal de macacos bugio. Tá? Então, a gente fez as duas, as abordagens não são excludentes, pessoal. Se por um lado o metagenoma pega 100% da informação, os cultivares, aquele 1%, tem a vantagem que a gente tem um micro-organismo isolado, que a gente pode fazer experimento com eles. E aí uma coisa importante, que eu não podia deixar faltar, que eu lembrei agora. Vocês podem falar, professor, tudo bem, você foi lá,
fez o metagenoma, coletou o material do ambiente. Hoje em dia se faz muita pesquisa, gente, de ambientes extremos, ou muito frio, ou muito salino, tá certo? No fundo do mar, com alta pressão, para poder estudar essa variabilidade, né, que os micro-organismos têm para poder estar instalados aqui no nosso planeta. Então você pode imaginar, poxa, eu consegui achar um gene, tá certo, que veio de uma bactéria não cultivada, eu não consigo cultivar no laboratório, e é um gene novo, que codifica uma enzima interessante, que tem uma atividade, porque aí você pode modelar o que a enzima faz. Tudo bem, professor, mas se eu não consigo crescer o micro-organismo numa placa para ter uma colônia, qual a vantagem? Isso vai virar uma informação interessante, mas eu não vou poder usar? Pode usar. Sabe como, pessoal? A gente tem lá aquele gene, né? Que a gente encontrou no metagenoma, sequenciou. Então, eu posso fazer o quê? Posso fazer primers. Olha lá, gente, amplificar aquela ORF, que codifica aquela enzima interessante. Vou clonar um plasmídio, olha lá, tudo aquilo que a gente viu até agora, lá no começo do nosso curso. Tá, e aí, o que eu faço com isso agora? Eu não tenho o micro-organismo original desse gene para colocar ele lá para estudar. Não. Mas nesse caso, o que você vai fazer? Vamos fazer expressão heteróloga. O que é expressão heteróloga, gente? Eu vou pegar essa construção daquele gene do micro-organismo que eu não consigo cultivar e vou transformar numa bactéria que a gente consegue usar no laboratório, por exemplo, uma Escherichia coli. Tá certo? Eu ponho na Escherichia coli, tá certo? E aí eu vou testar se esse gene que veio de outro micro-organismo, ele consegue ser expresso na proteína correspondente dentro daquela Escherichia coli, tá certo? Opa, não consegui. Aí é problema de código, eu posso tentar outra bactéria, porque eu sei de que gênero que ela é. Lembra que eu fiz pela análise bioinformática? Beleza, ela expressou em quantidade aquela enzima, significa o quê, pessoal? Que eu posso purificar, a gente já viu isso, purificar a proteína recombinante, que nesse caso vai ser uma enzima. E aí eu posso testar aquela enzima recombinante em função, então, das características, novidades que ela traz. Fernanda, pessoal, dá uma dica aí para mim, só põe no chat rapidinho, se isso é interessante, se acrescentou alguma coisa aí para vocês, além do que está aqui no PDF. Tá? Vocês, como farmacêuticos, dá para perceber que a análise metagenômica traz essas novidades, né, para várias áreas, mas traz um potencial importante aí para a área farmacêutica, moléculas de ação farmacológica. Então tá aqui, só coloca, se não, viu, gente? Aqui é sinceridade. Professor, não. A gente faz aqui, por exemplo, aqui a gente fez a pesquisa das bactérias isoladas, né, para ver o que, gente? Ação de enzimas que são muito utilizadas em indústria de alimentos, de curtume, têxtil, tá certo? Protease, pectinase, celulase e amilase. Tá aqui no nosso... tô olhando aqui, gente. Eu tô logado num outro celular meu. Falem aí pra gente se essa explicação desse contexto maior da metagenômica soou interessante, mais ou menos, ou nada. Né? Aqui, nas excretas do macaco bugio que a gente coleta, né, o perfil taxonômico, enfim, nosso trabalho. Fernanda, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Espera aí, senão eu fico sozinho. Aqui, o Ivo achou interessante. O Ivo colocou. Legal, a gente aumenta a compreensão, né? Você não fica só, metagenoma estuda o micro-organismo. Não, olha quanta coisa, e vocês vão encontrar isso, gente, para frente nas próximas UCs, em estágios, tá? Fernanda, acho que agora a gente muda de sujeito. Vamos para a questão 6? Sim, é o grupo 6, só não tem o nome do senador. Tem alguém do grupo 6 aí, pessoal? Se não tiver, não tem problema, a gente responde juntos. Você pode ler o enunciado, por favor, Fernanda? Leio sim. Para a obtenção de organismos geneticamente modificados, OGM, utilizamos os princípios básicos da biologia molecular, visto até agora no nosso C, a saber, isolamento do gene de interesse, clonagem no vetor adequado, mapa de restrição e sequenciamento da construção recombinante desejada,
transformação de célula hospedeira, regeneração do organismo transgênico. E aí, pessoal, como parece para vocês? Parece verdadeiro ou falso isso? Vamos dar um help aí pro Pro. Você pode pôr V ou F. Tá? Quanto mais gente escrever, mais dilui as questões aí. Tá? Enquanto não vem a questão, eu deixo outra pergunta para vocês. Organismos geneticamente modificados. Vocês comeram algum organismo geneticamente modificado esse fim de semana? Vocês acham que sim ou acham que não? É fácil ou é difícil encontrar um alimento geneticamente modificado? Vamos pensar num supermercado. Fácil, né, Mariana? Basta pegar lá uma latinha de Pringles que você vai ver aquele T amarelo, né, indicando que tem transgênico. Ah, por quê, gente? Porque os alimentos processados, qualquer nugget da vida que você pegue, ou vai ter uma farinha de soja transgênica, ou vai ter uma farinha de milho transgênico, tá certo? Então, é bastante, hoje em dia, né, comum a gente ter isso na nossa dieta. Inclusive, às vezes, sem a gente saber. Tá? Então, eu vou pedir para a Fernanda repetir novamente, Fernanda, a questão para a gente responder. Tá bom, vou repetir. Para a obtenção de organismos geneticamente modificados, OGM, utilizamos princípios básicos da biologia molecular vistos até agora em nosso ser, a saber, isolamento do gene de interesse, clonagem no vetor adequado, mapa de restrição e sequenciamento da construção recombinante desejada, transformação da célula hospedeira e regeneração do organismo transgênico. Perfeito. Então, isso é verdadeiro, né, pessoal? E detalhe, a gente já falou lá atrás, nos ateliês de clonagem, que quando a gente vai fazer um transgênico, né, que pode ser, gente, desde um organismo até uma célula que vai expressar um biofármaco. Tá? Então, você vai ter que fazer a sua construção, que vai gerar onde vai ser expresso, né, nas células para gerar o transgênico, que corresponde ao que a gente já viu. Né? Um promotor, a região codificadora, um terminador, a gente faz a clonagem direitinho, e a gente salientou a importância de poder checar, de ter que checar se a construção está correta, né? Da gente fazer esse checkpoint aí para avaliar. Então, primeiro, o mapa de restrição mostra que eu tenho a construção montada corretamente. A hora que eu corro o gel, vejo os fragmentos do tamanho que mostram para mim que eu consegui aquela construção correta. Beleza, mostrou. Posso ir para fazer o transgênico? Ainda não, porque se você chegar lá na frente para poder identificar que quando você amplificou o gene, o transgene, por PCR, teve uma mutação de base ali, você só vai ver depois que você trabalhou muito para chegar no transgênico. Então, vamos checar lá. Tá? Fez o mapa de restrição, próximo passo, sequenciar toda a construção que vai ser expressa no transgênico, para você se certificar de que a construção está ok e que você vai gerar aquele organismo. Detalhe, a gente fez uma visita há uns anos atrás com a professora Renata, que coordena a microbiologia para a biologia, e ela é uma colega muito querida, e ela já trabalhou em indústria farmacêutica, e ela tem relação com uma amiga dela que trabalha na Libs, que é uma farmacêutica nacional muito poderosa, e nós fomos visitar uma planta que eles estavam inaugurando, tá, de produzir anticorpos monoclonais como biofármacos, tá certo? Então, nós fomos lá, inclusive um prédio maravilhoso, eles tinham lá capacidade de fazer 3 biofármacos ao mesmo tempo, né? Mas eles estavam fazendo um por enquanto. Né? E o que eles tinham, gente, no início? Vou produzir o biofármaco. Eles têm um freezer, ultra freezer, esse menos 80, que a gente tem no laboratório, que é o que utiliza para estocar as vacinas da Pfizer, por exemplo, vai lá, pega um tubinho, tá, um criotubo que a gente chama, que está lá menos 80 graus, tá certo? E lá dentro tem um meio de cultura com uma célula show
CHO, que é uma célula de ovário de hamster chinês, de hamster, logicamente, uma fêmea, né? Que é um tipo de célula que funciona como uma biofábrica. Ele é totalmente adaptado para você colocar lá o seu plasmídio, que você checou, isso que a gente falou agora, e ele vai, então, multiplicar aquela célula, tá certo? E, logicamente, tem um promotor que é controlado, que você deixa desligado para obter quantidade, litros e litros e litros daquela cultura, e quando você dispara a expressão, você produzir, então, em quantidade, aquele biofármaco, tá certo? Ou, então, produzir uma planta transgênica, um animal transgênico, ou ainda, pessoal, uma coisa que vocês verão na última aula de conceitos, você poder transformar uma célula para terapia gênica, tá? Também é fazer um transgênico, tá? Então, vamos seguir em frente para a questão 7, Fernanda, a gente vai discutindo. Ok, o grupo 7, a senadora Liz. Senadora Boa tarde, Alice, grupo professor. 7. Boa tarde. Eu vou ler a questão. A era da engenharia genética surgiu na década de 70 com as primeiras ferramentas de biomol. Já o melhoramento vegetal e animal surgiu logo depois que Mendel estudou as bases da herança genética. A Como gente vocês viram no colocou, grupo 7? a gente colocou que essa alternativa é falsa, porque na verdade o melhoramento genético acontece desde quando o ser humano deixa a vida nômade e iniciou o plantio e a criação de animais, atingindo atualmente escalas moleculares. Então, o que antes era uma simples escolha dos produtores por animais que produziam mais leite, como matrizes reprodutoras, e vegetais mais viçosos para o fornecimento de sementes, deu lugar à análise genética. De forma que, hoje em dia, um gene de uma espécie pode ser inserido no código genético de outra, levando características valiosas ao novo ser vivo. Inclusive, foi na década de 70 que a barreira de incompatibilidade entre espécies foi rompida, graças à engenharia genética que possibilita a transferência de um ou mais genes de forma precisa e controlada de uma espécie para outra, viabilizando soluções inovadoras fora da base genética da espécie-alvo. Perfeito, senadora. Muito bom, muito bom. Detalhe, viu, pessoal? Temos alunos da Unifesp que já fizeram estágio, por exemplo, na Bayer. A Bayer comprou, acho que foi a Syngenta, então eles têm uma área de biotecnologia. Tá? Temos alunos trabalhando no Instituto Butantan. Então, vocês, né, alunos e futuros profissionais da Unifesp, têm aí um caminho muito promissor dentro dessa área, tá certo? Como estágio, como profissão depois. Então, todo esse conhecimento que a gente está vendo aqui na Biomol, ele tem ele vai dar essa bagagem para vocês, né? Então, como a senadora Alice, do Grupo 7, falou muito bem, né, a seleção aqui, utilizando cruzamento interespécie, né, já vem lá beneficiando a uma biotecnologia ainda rudimentar, colocando aqui os egípcios, né, porque eles deixaram esse registro, né, dos afrescos, mostrando aqui o cultivo de uva, né, para poder fazer vinho, e também a panificação e a seleção de animais, domesticação de animais e de plantas, tá, para poder desenvolver aquela sociedade milenar, tá? Então, isto foi sendo, digamos assim, utilizado pela civilização subsequentes, né, pelos humanos, tá? Mas a noção de que esses fenômenos microbianos eram realizados por bactérias, por micro-organismos, fungos, só veio no século XIX com as pesquisas do Pasteur, tá? Que aí você vai ver o que está acontecendo, quem são os micro-organismos responsáveis, e um outro passo na biotecnologia, que é poder utilizar racionalmente, então, esses micro-organismos. Tá? Então, no caso dos OGMs, olha lá, né, o processo de seleção genética tradicional, depois vocês olhem isso aqui, tá? Porque tá lá eu falo na gravação, tá lá, mas eu queria salientar para vocês, olha lá, no melhoramento tradicional, primeiro, como falou muito bem a senadora Alice, né, tem que haver uma compatibilidade sexual aqui intraespécie, tá? Dentro da mesma espécie.
algo que é transgenia, não precisa. Tá? Então, no melhoramento tradicional, olha lá, eu tenho aqui uma variedade que está crescendo no campo, em monocultura, começa a dar uma doença, tá certo? Ah, mas e agora? O que eu faço, gente? Ah, eu preciso colocar um gene que confira resistência a essa planta ao patógeno, uma bactéria ou um fungo, tá certo? O que eu faço, gente? Eu tenho que voltar na espécie tradicional, tá certo? Ou seja, nas plantas originárias, que são aquelas que eventualmente não têm as características agronômicas que a variedade tem, mas tem uma variabilidade de genes que é importante a gente manter, tá certo? Por quê? Porque se a gente eliminar, com essa eliminação de biodiversidade, todas as plantas tradicionais, o que acontece? A gente fica sem opção depois, tá? Além de empobrecer a biodiversidade. Então, no caso das plantas, só como uma curiosidade, existe, eu acho que é na Finlândia, gente, num local muito remoto, lá perto do Polo Norte, que é segredo, não é identificado onde é, aonde eles colocaram no meio de uma montanha um banco de germoplasma com sementes de todas as espécies vegetais do planeta Terra. Tá certo? Então, se ocorrer um cataclisma, uma guerra atômica, sei lá o que for, tá certo? E sobrar alguém para contar a história, pode ir lá e resgatar o que tinha para tentar refazer alguma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, quando há o cruzamento da variedade, né, na verdade, da planta tradicional, né, antiga, que tem a variabilidade gênica com variedade, o que acontece, gente? Na primeira geração, eu tenho um mosaico, igual a gente, somos um mosaico de genes, né? 50% do pai, 50% da mãe. Então, eu levo a resistência ao patógeno. Se eu crescer essa planta aqui e desafiar com o patógeno, ela é resistente, mas ela perde características importantes agronômicas da variedade, no tamanho, na produção. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar fazendo cruzamentos sucessivos dessa variedade aqui com essa nova variedade, né, com a variedade original que era atacada. Com isso, a cada cruzamento, eu vou diminuindo os genes amarelos, que depreciam a qualidade, e vou sempre mantendo o gene desejado, porque eu desafio com o patógeno para ir selecionando. Isso aqui, gente, pode demorar 10 anos para eu gerar, então, isso é feito muito pela Embrapa, viu? Gerar uma variedade que ela mantém, ela tem as características da variedade, e além disso, o gene desejado, tá? Põe lá no campo para crescer, pode ser que surja um outro patógeno, em 2 anos, você perdeu, de certa forma, esses 10 anos. No melhoramento por transgenia, olha lá, eu vou direto, então, na planta original, tá certo? E por estudos de mapeamento genético e as técnicas de biologia molecular, PCR, clonagem, eu consigo isolar o gene desejado, que eu sei que confere a resistência, e num evento só de transgenia, olha aqui, eu consigo, então, colocar o meu gene de interesse, que vai conferir a resistência, sem depreciar a qualidade da variedade. Tudo bem, pessoal? Então, senadora, elaborei bem aí? Complemento? Sim, professor. Tá bom, obrigado. Fernanda, vamos para a questão 8? Sim. O grupo 8, a senadora Suelen. Eu vou ler. Só me achar aqui. É que você já deu um spoiler da questão. Ixi, variar, né? Mas vamos lá, ela vai responder melhor do que eu. No melhoramento genético tradicional, poucos genes são transferidos à descendência durante o cruzamento entre indivíduos de uma mesma espécie, enquanto no melhoramento por transgenia, vários genes podem ser transferidos para um organismo a ser geneticamente modificado. Boa tarde. Essa questão é falsa, porque, na verdade, ocorre o contrário. No melhoramento genético tradicional, vários genes são transferidos do doador para a variedade, realizando vários cruzamentos até obter a característica desejada. Isso acaba por depreciar as características originais da variedade receptora. Já na transgenia, em apenas um evento, é possível introduzir somente o gene desejado na variedade, mantendo suas características originais.
Perfeito, perfeito. E aqui, pessoal, senadora, então já que eu dei um mega spoiler na sua resposta, eu vou elaborar mais um pouquinho. Né? Vamos imaginar, a gente está falando de planta, mas vamos pensar em uma terapia gênica, tá certo? Que por variedade aqui seja, vamos dizer assim, o genoma de um indivíduo que tem uma doença genética, tá? Específica num determinado gene. Tá? Então, há a possibilidade de colocar uma cópia funcional desse gene, tá certo? De maneira a mitigar ou eventualmente eliminar, tá, os problemas causados por aquela cópia defeituosa na pessoa que tem a doença genética, tá certo? E aqui vamos lembrar, então, quando a gente viu nós vamos falar ainda de CRISPR, né, da edição gênica, que permite fazer isso com muito mais facilidade, tá certo? Das implicações éticas, que eu já vou parar de falar aqui, porque senão já vou dar um mega spoiler. Obrigado, senador, desculpa o spoiler. Questão 9, Fernanda. É o grupo 9, a senadora Letícia. Eu vou ler. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, senadora. A transformação de plantas para obtenção de OGM se faz com a utilização da bactéria Agrobacterium tumefaciens e seu plasmídio, adaptando biotecnologicamente para introduzir um transgene para a criação de plantas transgênicas, uma estratégia que a bactéria selvagem utiliza comumente na natureza. Então, professor, o meu grupo considera essa como verdadeira, porque na transformação de plantas, a modificação genética se utiliza a bactéria Agrobacterium tumefaciens. Só que, no geral, essa bactéria ocorre na natureza e é a que gera a galha da coroa, que é caracterizada pela formação de tumores. No caso, o plasmídio T da bactéria, em contato com a célula vegetal, irá transferir o tDNA para o núcleo da célula. E após essa transferência, o tDNA é integrado ao genoma da célula vegetal e os genes formados passam a codificar enzimas envolvidas na biossíntese de hormônios vegetais. E a consequência disso é a desproporção hormonal que gera o crescimento da galha. Então, essa transformação genética via Agrobacterium tumefaciens é um método que permite a inserção de uma ou poucas cópias do transgênio do DNA na planta hospedeira. Perfeito, senadora. Isso foi uma pesquisa dos anos 80, 90, tá? Que deu uma certa revolucionada aí, justamente porque permitiu a transformação das plantas, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Onde que eu queria mostrar? Eu queria mostrar aqui, ó. Isso aqui não. Isso aqui eu vou falar, mas vocês já viram, né? Quando a gente faz um transgênio, a gente já mostrou isso lá atrás, né? Que eu posso utilizar no meu transgênio um promotor que vai expressar de maneira constitutiva, né, aquele transgene, tá? Então esse promotor aqui, olha, está sendo expresso em todas as células desses ratinhos, esses não são transgênicos, e no caso dessa vespa aqui, olha, não é que ela está de olho fechado e olho aberto, é que nesse caso aqui, essa é não transgênica e essa é transgênica, onde então o gene que codifica a proteína verde fluorescente, que é o GFP, está sendo expresso a partir de um promotor tecido específico, tá? Ou seja, um promotor que só é reconhecido em células do olho, tá? Por isso que só ali é que vai ser produzida a proteína. Sempre naquela característica de nós sermos os engenheiros genéticos e podermos realizar essas opções, né? E no caso aqui, como a senadora Letícia explicou muito bem, né? Então aqui tem até o vídeo para vocês olharem. Gente, guardem a aula. Falei para vocês, o dia que vocês forem fazer um estágio, fazer uma entrevista ou passar num concurso, tem essas aulas para vocês estudarem. Né? Então, foi descoberto que na natureza já ocorria a transformação de plantas, tá? Através dessa bactéria, que é um patógeno aqui de algumas plantas, tá? Não é de todas, dá essa galha da coroa. Então, o que acontece, gente? O plasmídio TI, ele transfere a região do tDNA, tá? Por conjugação. Ele vai aqui, né? Ter um contato íntimo aqui com a célula vegetal e ele vai passar só essa região vermelha que é
então, o tDNA. O que os pesquisadores falaram? Nossa, que legal, né? Olha que vetor fantástico, ele já faz o transgênico natural. Né? Então, o que eles fizeram, gente? Isolaram o plasmídio, e aqui estamos falando de DNA, tudo que a gente já sabe fazer, tá certo? E eles retiraram do plasmídio a parte relacionada à patogenicidade e virulência, tá? Que causa, então, a galha da coroa. Com isso, abre espaço para clonar o que, gente? O transgênio que vocês quiserem, tá certo? Então, classicamente, né, a primeira geração de transgênicos são os resistentes a herbicida e resistentes ao ataque de insetos. Então, você coloca aqui, nesse espaço aqui, você tira essa região do tDNA. Detalhe, pessoal, isso aqui são hormônios vegetais que desregulam, então, o metabolismo daquelas células vegetais atacadas, elas ficam escravas da bactéria. Por quê? Porque, além disso, sintetiza opinas. Opinas são moléculas que alimentam a colônia de bactérias. Então, aquele tumor está cheio de bactérias. Tá? Isso na natureza. Tiraram o tDNA e clonaram o promotor, região codificadora, terminador e um gene de resistência para selecionar. Tá certo? Então, aí, olha, o que você faz? Pega e faz a transformação mediada por agrobactério. Você faz a construção, então, do seu TI plasmídio recombinante, tá certo? Transforma de volta na bactéria, tá? Que não vai ter o outro plasmídio, uma bactéria que já foi engenheirada, e aí você vai, então, fazer essa interação com a planta de modo a que a bactéria vai passar o seu transgênio e vai integrar no genoma da planta, lá dentro da célula. Como tem um gene de resistência de seleção, que pode ser ampicilina, pode ser outro antibiótico, o que acontece? A hora que você coloca esse tecido vegetal, já vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Numa placa de PET com meio de cultura, a mesma coisa, um disquinho de planta redondinho que você faz um co-cultivo com o agrobactério que tem a sua construção, e na presença do antibiótico de seleção, o que acontece? As células não transformadas morrem, e as células transformadas, elas começam a se multiplicar de uma maneira desordenada, forma como se fosse um calo, aquele amontoadinho de células. Aí, na presença de hormônios vegetais, a gente tem, então, a reconstituição dos tecidos organizados e a formação de uma planta onde todas as células estão transformadas com o meu transgênio, tá certo? Então, eu falei aqui, tem lá na aula, eu falo mais, tá? Na gravação. Então, utilizando aqui a resistente a herbicida, resistente a lagarta, né, que vai comer, então elas aumentam a produção. Só que qual é a visibilidade do consumidor? Consumidor que vai comer lá a batata Pringles, tá certo? Tem vantagem para ele da planta ser resistente a herbicida? A vantagem é para o produtor, tá? Tem vantagem se ele tem, a planta que originou ali, ela é resistente ao ataque de insetos? Também a percepção é outra. Por isso que se criou muita, de certa forma, uma antipatia, né? Ou uma visão desfavorável para os transgênicos utilizados em alimentação, tá certo? Porque entrou as grandes empresas, começaram a produzir, então, as sementes transgênicas, querendo um monopólio de tudo, né? E levando características que não têm uma evidente vantagem para o consumidor. E mais, gente, são plantas que levam com elas, né, questões éticas e ambientais importantes, tá certo? Que tem que ser estudado um a um. Falo lá na aula da CTN Bio, que regula cada passo de cada transgênico que está sendo produzido, né, na pesquisa. Tá? Por quê? Porque se ele mata a larva, tá certo? A larva que vai comer aquela soja, tá certo? Tem que pesquisar se, por exemplo, ela não vai matar a larva de uma borboleta que não está ali infestando o local, tá certo? Mas que faz parte da biodiversidade do local. E aqui, só para finalizar essa explicação, quando eu fazia no laboratório, e até coloquei, quem olhar os posts que eu fiz no WhatsApp desse fim de semana, né, eu fiz um Esta Minha Vida, e lá eu mostro, eu no meio das plantas transgênicas que eu criei lá no meu pós-doc em Viçosa. A gente inicia o trabalho
em ambiente estéreo, porque a gente pega uma folha e pega um cortador que tem um disquinho, tá certo? Vai lá e pega um disquinho da planta, por quê? Porque eu tenho que causar um ferimento no tecido vegetal e aquilo é esterilizado. Esterilizado, assim, passa numa solução com hipoclorito bem fraquinha, para não ter outras bactérias que não contamina. Mas eu tenho que ter o tecido vegetal exposto, cortado, para que a bactéria possa interagir e passar o plasmídio. Senadora, falei demais? Ou dei bola fora ou complementou o que você explicou tão bem? O senhor foi perfeito. Então fomos. Vamos para a questão 9 agora, Fernanda, por favor. O grupo 10. 10, né? Isso. O grupo 10, a senadora Isadora. Senadora Isadora, boa tarde, você, todo o grupo 10. Ela já mandou aqui no chat. Vamos lá. Isso. Você pode ler o enunciado? Gente, vou pegar uma água. Pode ir lendo, Fernanda, por favor. Tá bom. A obtenção de animais transgênicos pode ser realizada com a técnica de injeção pronuclear, com a introdução de DNA em vetor contendo todas as informações para o fenótipo desejado, como, por exemplo, a expressão de hormônio de crescimento humano no leite de cabras e vacas transgênicas, utilizando promotor reconhecido apenas em células de glândula mamária. E temos a resposta, você poderia ler, por favor? Sim, ela colocou que é verdadeiro. A técnica de injeção pronuclear é muito utilizada para a geração de animais transgênicos e consiste na... Espera aí, gente. Tentando desligar. Pode ir, agora pronto. Desculpa. Eu vou começar de novo, tá bom? Começa, por favor. Ela colocou que é verdadeiro. A técnica de injeção pronuclear é muito utilizada para a geração de animais transgênicos e consiste na injeção de uma solução com cópia do DNA e o gene da proteína que se quer expressar em um óvulo recém-fecundado. Mais tarde, o embrião é transferido para o útero de uma fêmea procriadora que não necessariamente é doadora do óvulo. Como, por exemplo, temos uma empresa argentina que anunciou em 2008 o nascimento de vacas transgênicas capazes de produzir insulina humana no leite. Também temos exemplos de vacas que produzem o leite já sem lactose. Ela colocou um artigo aqui que tem mais exemplos. Que legal. Bem completa, bem completa. Obrigado, senador Isadora, obrigado, grupo 10. Então, para gerar animais transgênicos, tem as suas particularidades, né? De, então, ter aqui o embrião aqui, a célula única, né? Que ele está imobilizado. Isso aqui, gente, é um microscópio, tá certo? Isso aqui é uma microinjeção, então tá aqui a agulhinha que vai injetar, então, dentro lá do pronúcleo, de um dos pronúcleos, né? Aqui está imobilizado numa pipeta Pasteur, que aqui está mostrando, né? Uma pipetinha daquelas que tem uma borrachinha e você consegue puxar o líquido, ali, lógico, uma pressão, ele segura e você consegue injetar, tá certo? E aí, o que acontece? Olha lá, o DNA do vetor que foi injetado, aqui está bem mostrando, né? Eu tenho aqui, olha, em verde, a minha construção, tá certo? Ou seja, promotor, o gene e o terminador, tá certo? E eu coloco ainda no vetor, pessoal, essas sequências flanqueando a minha construção desejada, eu coloco sequências em azul aqui, que direcionam a integração, então, do transgênio numa região do genoma, né, dali do animal que eu quero gerar, que não vai interferir, tá, no crescimento, porque se ele for integrar ao acaso, por exemplo, e eu colocar essa construção de expressão que tem um promotor forte que vai expressar em grande quantidade e aquilo entra perto de um gene do ciclo celular, eu posso desregular aquele gene e levar ao desenvolvimento de um tumor, tá certo? Então, com isso, eu consigo direcionar a integração do meu transgênio num local, né, e aí eu vou selecionar, então,
os organismos transgênicos. Nesse caso aqui foi bem explicado, né? Então tem aqui uma, digamos assim, uma fertilização natural, né? Aqui está o óvulo fertilizado, injetou a barriga de aluguel, tá? E aí ela vai gerar animais, e aí eu corto um pedacinho, eu não, tá? Que eu não gosto de trabalhar com animal, mas quem for fazer o experimento, corta um pedacinho do rabo, extrai o DNA e faz uma PCR com primers que detectam transgênio, tá certo? Com isso, numa reação de PCR, você consegue saber se você obteve ou não. Uma outra maneira de obter animais transgênicos é através de vetor viral, tá certo? Que vai ser falado mais na aula de terapia gênica, porque aqui o princípio basicamente é o mesmo, né? Você tem a sua construção, tá? Então você pode transformar lá a célula do embrião, né, para gerar um animal transgênico, ou você pode pegar uma célula somática, tá certo? Onde você quer corrigir um defeito, e aí você pode utilizar um vetor viral, então, para poder introduzir a característica desejada. E o princípio aqui é basicamente o mesmo utilizado no agrobactério, ou seja, pega aqui um retrovírus selvagem que causa doença, retira a parte do DNA que corresponde, então, à patogenicidade e virulência, e com isso você ganha espaço para clonar a sua construção de expressão, promotor, região codificadora e terminador. Tá? Você remonta o vírus, tem como fazer isso in vitro, tá certo? Coloca lá as proteínas do capsídeo, vai entrar o seu vírus recombinante com o seu transgênio desejado, e a partir daí vai ser utilizada a grande eficiência desse vírus em infectar as células e se proliferar. Não vai dar doença, mas ele vai estar corrigindo aqueles genes desejados, ou então promovendo a expressão, aqui no caso desse exemplo aqui do ratinho, né, de um rato expressando o hormônio do crescimento humano. E ainda a senadora Isabela pontuou muito bem os avanços, né, para a utilização, por exemplo, na produção de biofármacos, tá, que a gente chama de molecular farming, com pH, tá, que é você produzir, então, moléculas de ação farmacológica, né, os biofármacos, a partir desse tipo de plataforma, utilizando animais ou plantas, né, que a gente pode criar em laboratório. Tá? Então, para finalizar aqui, né, que a gente finalizou a parte de transgênicos, a gente poderia dividir, né, os OGMs em 3 setores: o setor da saúde, ambiental e meio ambiente, tá certo? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente falou da metagenômica no início, né, que a gente viu anteriormente nessa aula, nesse Senado, pode ser adaptado justamente. Se eu pego lá aquele gene que atua na detoxificação de hidrocarbonetos, eu consigo expressar ele heterólogo numa bactéria do solo, tá certo? Presente ali, o que eu faço? Eu posso inocular aquela bactéria que é inofensiva no solo, ela leva aquele gene que vai degradar aquele poluente, tá? E com isso eu posso fazer, então, uma biorremediação utilizando OGM. Logicamente, gente, isso tudo controlado. Eu falo lá na aula, tem a comissão técnica de biotecnologia que fica em Brasília, que acompanha cada passo até você poder utilizar isso no meio ambiente. Tudo isso é regulamentado por lei. E no caso dos OGMs da saúde, há uma percepção mais positiva, digamos, tá certo? Porque se você falar, gente, olha, eu tomo insulina recombinante. Ah, mas você é a favor dos transgênicos? Olha, gente, desculpa, mas eu dependo de insulina, certo? A insulina de maior qualidade que vem é produzida a partir de bactéria recombinante, maior qualidade, maior quantidade, tá certo? Que eu encontro e consigo me tratar. Agora, no setor alimentício, tá, tem essa questão, agora até menos, tá certo? Mas há 10, 15 anos atrás era muito forte essa questão dos transgênicos, pode, não pode, quero, não quero. Por isso que surgiu a rotulagem, tá certo? Por quê? Porque não havia um benefício imediato ou visível para o consumidor. Eram transgênicos, no caso das plantas, como eu falei para vocês, que contribuíam para a produção, para o produtor e para quem vendia semente. Tá? Só que hoje em dia já se vem produzindo, então, plantas OGM, tá? Com adaptação em valor nutricional, adaptação para poder crescer num solo aonde a planta não conseguiria crescer,
tá certo? Vamos lembrar lá das análises transcriptômicas que a gente fez, tá? Então, integrando todas essas informações genômicas, metagenômicas, transcriptômicas, para poder, então, partir para a solução de problemas, tá? O que é uma coisa interessante. Bom, aqui está o dos porcos, né? Que, olha, isso aqui também, para finalizar, é bem interessante. Né? Na década de 80, eles começaram a produzir a insulina humana por engenharia genética, expressa a partir de bactéria. Por quê? Porque não ia ter porco suficiente para gerar insulina para um mundo que estava evoluindo para diabetes tipo 2, todo mundo comendo muito. Né? Então, a partir daí surgiu, e detalhe, começo da década de 80, foi pouco tempo depois que começou a engenharia genética, na década de 70. Né? Então, a hora que se viu que podia gerar um DNA recombinante, opa, vamos atacar um problema importante de saúde pública mundial, insulina. Tá? Então, olha como a ciência vai permitindo esses avanços. E tem gente que nega a ciência, né? Francamente. Então, vamos agora para aqui os produtos, né? Aqui muitos de ação aqui terapêutica. Vamos para a questão 11, Fernanda. Acho que estamos indo bem, né, pessoal? Estamos. Indo bem no tempo. A questão 11 é do grupo 11, a senadora Gabriela. Ela vai falar pelo chat também. Eu vou fazer a pergunta. Informações derivadas do estudo do genoma humano, bem como pesquisas de bancada para o desenvolvimento de novas drogas, ainda não passam de promessas para o desenvolvimento de novos fármacos biológicos, com mais ação farmacológica desejada e menos reação adversa. Ela colocou assim: eu e meu grupo marcamos que a questão é falsa e que hoje temos vários exemplos do uso do estudo do genoma humano para o desenvolvimento de fármacos com mais ação farmacológica e menos reações adversas. O exemplo clássico é a insulina, que antes era derivada de porcos, e além de trazer muitas reações adversas por ser de origem animal, eram necessárias grandes quantidades de pâncreas para conseguir extrair pouca insulina. Hoje, com o avanço científico, é possível se obter a insulina geneticamente modificada, que é uma maneira muito mais segura e eficaz. Perfeito. Como eu já tinha dado spoiler, eu vou acrescentar uma curiosidade aqui também, né? A gente falou da insulina, mas eu vou falar aqui do hormônio do crescimento humano, tá certo? Que é produzido hoje de maneira transgênica. Gente, sabe como que era produzido o hormônio do crescimento humano antes da engenharia genética? Ele era purificado de cérebro de cadáveres. Tá certo? Então, você imagina o que é você mudar, né, a purificação, a obtenção de uma molécula tão importante na terapêutica, né, das pessoas que têm nanismo, tem uma série de consequências, você partir de uma plataforma que tinha que extrair isso de cérebro de humanos, né, e partir para uma escala biotecnológica e recombinante que tira tudo isso, melhora a qualidade, melhora a quantidade e favorece mais essas terapias. Tá? Então, obrigado, senadora Gabriela. Acho que a gente pode passar para a questão 12. O grupo 12, a senadora Judy. Boa tarde, professor. Perfeito. Boa tarde, senadora, grupo 12. A tecnologia CRISPR-Cas9, além de possibilitar edições no genoma de organismos de forma eficiente, nunca antes possível, espalhou-se para ser usado em pesquisas científicas pelo mundo todo. Pela simplicidade de utilização baseada nos princípios do sistema CRISPR-Cas9 e baixo custo quando comparado a técnicas que necessitam de equipamentos muito caros. Então, eu e meu grupo consideram essa questão verdadeira. Pode ser utilizado em atividades laborais, pois se trata de uma técnica mais simples e de menor custo. Seu funcionamento fornece uma maneira de cortar e editar com precisão uma sequência de DNA através de deleção ou substituição de bases.
O que ainda limita o avanço com o estudo e uso da técnica são as questões éticas que estão envolvidas, né, que é em relação ao uso da edição gênica. Então, o custo-benefício da técnica é bom, só as questões éticas que acaba atrapalhando um pouco, porque vão usar a técnica, né? É isso, professor. Perfeito, senadora. Pessoal, aqui, essa técnica, né? Então, eu explico bem lá na aula, tá certo? Na gravação. Esse vídeo aqui, na verdade, corresponde a... Eu fiz print de tela para explicar aqui, parado, então é esse cara aqui que ele fala... Gente, já ouvi dezenas de vezes, porque ele fala com inglês, assim, metralhadora, e o professor aqui é bem embromation em inglês, mas eu acho que tem a legenda, dá para pôr a legenda. E, basicamente, só vou voltar aqui, porque eu não sei se foi todo mundo que viu, né? O sistema CRISPR-Cas9, né? O que é o CRISPR-Cas9? Vamos pegar aqui, ó, rapidinho, né? A gente tem aqui essas duas regiões, tá? Então, são essas duas pesquisadoras aqui, uma francesa e uma americana, que, na verdade, elas já se sabia desse sistema, tá certo? Elas engenheiraram esse sistema, que é um sistema imunológico primitivo em bactéria, para uso em todo tipo de organismo. Então, isso foi uma revolução desde fazendo 10 anos agora, e elas ganharam o prêmio Nobel aí há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Então, basicamente, quando a gente fala CRISPR-Cas9, o locus CRISPR, são 2 regiões do genoma, o locus CRISPR é um locus que ele não produz proteína, tá certo? Ele tem essas sequências repetidas aqui, olha, que então vão separar essas regiões que correspondem, na verdade, a uma memória imunológica da bactéria, tá certo? Então, aqui vou contar rapidinho a história, porque pode ser que vocês não tenham visto. Quem não viu, e fica aqui na gravação, tá certo? Vamos supor, esse bacteriófago, interessante falar aqui, pessoal, tem que falar isso. Se vocês lembrarem, lá no comecinho da nossa OC, o que a gente foi falar? Que, para descobrir que o DNA era de fato a molécula da vida, a molécula da hereditariedade, precisou do experimento do liquidificador, que corroborou os dados do experimento da enzima. E o experimento do liquidificador utiliza esse modelo, bacteriófago-bactéria, tá certo? Depois, isso lá na década de 50. Depois, na década de 70, foi exatamente esse sistema bacteriófago-bactéria que permitiu estudar e utilizar na engenharia genética as enzimas de restrição de ligação, as nossas ferramentas. E aí você fala, né? É um sistema tão simples, já foi visto de tudo. Não. Por isso que eu adoro a ciência, né? A pesquisa avançou e descobriram justamente esse sistema que pode ser engenheirado para editar genomas de todo tipo de organismo. Então, como que funciona? A gente já viu isso, o bacteriófago encontra uma célula bacteriana, vai lá e injeta o seu DNA, tá certo? Então, se a infecção for bem sucedida, tá, esse DNA vai se replicar um monte, vai traduzir as proteínas do capsídeo, vai formar os fagos ali dentro da bactéria e vai explodir a bactéria, tá certo? Vai lisar ela para poder liberar aquela progênie de fagos que vão atacar outras células, que formam, inclusive, aquela placa de Lise que a gente viu na aula, tá certo? Aí, o que acontece? Quando a infecção não é totalmente bem sucedida, porque isso acontece na natureza, tá certo? As coisas não são tudo ou nada, né? Então, a bactéria percebe que ela está sendo atacada, tá certo? O que acontece, gente? O locus Cas, que produz a proteína Cas, sendo que a proteína Cas, deixa eu voltar nela aqui, ela tem a característica de ter 2 regiões aqui que clivam a ligação fosfodiéster, tá certo? Elas clivam o DNA na dupla fita, tá? E isso é mediado, gente, por esse RNA guia que é engenheirado, que tem uma sequência no finalzinho dele aqui, que permite encontrar a sequência alvo. A gente já viu isso, que com uma sequência curta de nucleotídeos, no primer, a gente tem uma altíssima especificidade, tá certo? A gente fez aquele exercício, um primer de 16 nucleotídeos, a gente consegue encontrar aquela exata sequência a cada 4 bilhões de bases. Você lembra que a gente viu isso? Então, isso cria uma possibilidade de a gente ter essa sonda
muito específica, tá? Que no caso da bactéria, vamos voltar lá, né, o que acontece? Ela vem aqui, infectou, o locus CRISPR é ativado, produz uma proteína Cas, que não é a Cas9, são várias Cas ali, não lembro se é a Cas13, e essa proteína Cas, ela vai lá, interage com o DNA do fago, antes que ele seja replicado, enfim, e aí o que ele faz, gente? Ele cria uma cópia, ele vai colocar a sequência do fago, na verdade não é uma cópia não, ele vai colocar a própria sequência do fago no genoma da bactéria, nesse locus CRISPR. Tá? Então, por isso que eu falei que tem a memória imunológica aqui no CRISPR de todos os fagos que tentaram infectar essa bactéria e não conseguiram, tá certo? Num próximo evento, então, não conseguiu matar a bactéria, tá? E deixou lá o sinal imunológico, tá? Um dia a bactéria estava passeando, feliz, pum, apareceu um fago primo daquele que já tinha infectado ela. Então, a hora que ela detecta que está sendo atacada por este fago, que ele injetou o DNA dentro da bactéria, o que acontece, gente? A proteína Cas9, ela é produzida, tá certo? E aqui do locus CRISPR é transcrito, tá certo? Um RNA que tem a complementaridade de bases com o fago que está invadindo e que o primo dele já tinha tentado invadir e não tinha conseguido. Então, com isso, vou ter que voltar lá em cima, o que acontece, gente? Vamos supor, aqui é o DNA do fago, tá certo? Esse região aqui do RNA que está sanduichado dentro da proteína Cas vai parear especificamente com a sequência do fago. Por quê? Porque é uma sequência daquele fago, tá? Que já infectou. É a memória imunológica. A hora que ele vai lá e interage, o que acontece? A Cas9 vai lá, cliva o DNA do fago e acaba com a infecção, tá certo? Então, esse é o mecanismo natural, tá certo? Tá aqui, elas estudaram isso em Streptococcus pyogenes, né? E viram, então, olha, tem a proteína Cas, esses dois bracinhos aqui clivam o DNA na dupla fita quando o CRISPR-RNA hibridiza com a sequência alvo. Aqui já está falando de sequência alvo no DNA, tá certo? Gente, se tiver, eu tenho que voltar para mostrar isso. No sistema natural, tem 2 RNAs que são transcritos para poder montar, como se fosse um sanduíche, né, o CRISPR-Cas9. Tá? Então, tem o tracer RNA, que só serve para posicionar tudo ali dentro, e o CRISPR-RNA, que tem a sequência que identifica o alvo. O que elas fizeram, gente, as pesquisadoras? Elas falaram, bom, se precisa de 2 RNAs, vamos simplificar, tá certo? A gente faz uma construção, mesma coisa, gente, do plasmídio, tá certo? Aonde a sequência do que seria transcrito no tracer e no CRISPR, a gente põe numa molécula só, chamado de RNA guia. Tá? Então, você expressa a partir de um plasmídio esse RNA guia, que tem essa parte que fixa, gente, se tiver dúvida, vocês falam aí, tá? Tem essa parte que fixa, né, a molécula dentro da proteína Cas e tem a sequência que vai reconhecer o alvo, porque ela hibridiza lá. Ó, por isso que a gente fala da importância da hibridização desde o começo. A hora que ele vem aqui, gente, vai lá, e a Cas, com as suas atividades endonuclease, cliva as 2 fitas do DNA, isso para a célula, gente, é alarme de fogo. Sabe? Tipo, fogo, algo catastrófico está acontecendo. Por quê? Porque mexeu no patrimônio genético, no DNA. Tá? Então, são ativadas os mecanismos de reparo para poder colar aquele DNA, porque senão perde a viabilidade da célula. Então, foi lá, ó, o DNA foi clivado, tá certo? O mecanismo de reparo, ele vai pondo, gente, tem lá no vídeo mostrando a animação, tá? Vai pondo e tirando nucleotídeos para poder colar essas fitas, e com isso ele pode pôr bases a mais, tá certo? E romper o quadro de leitura, que é cada 3, então com isso ele vai gerar uma mutação, ele vai nocautear aquele gene, aquela região aonde teve a clivagem. Tá certo? Uma outra alternativa, o que é, gente? É você colocar um terceiro elemento para fazer edição, que é você ter, então, a proteína Cas, tem o RNA guia, que é transcrito com a sequência alvo,
tá certo? E aí vai ocorrer, então, a hibridização, a clivagem, só que você coloca, gente, um outro plasmídio com o gene que você quer inserir. Por exemplo, um gene saudável que vai corrigir uma doença genética, tá certo? Tem lá um gene que está defeituoso, que causa aquela doença, você faz uma construção com aquele gene íntegro, coloca dentro da célula, está tudo acontecendo em vivo, tá certo? E no mecanismo de reparo, o mecanismo vai lá e fala, imagina, eu vou lá e colo isso aqui, né? Vou colar esse DNA aqui, ó. Fechei o DNA, esse DNA que tinha sido clivado, e com isso ele inseriu o gene que você quer expressar, tá certo? Que mais? Porque agora é só esse aqui. Eu acho que com isso a gente explica, né? Tem um vídeo para vocês verem. E se você quer fazer o CRISPR, gente, eu quero fazer o CRISPR. Detalhe, gente, já estão fazendo, tá? Em Diadema mesmo já tem gente fazendo CRISPR. Pô, eu queria tanto trabalhar com isso. Ai, vai batalhar uma iniciação científica num laboratório que esteja fazendo, tá certo? Então, eu quero fazer. Tem alternativas que você pode comprar, tudo, tem dinheiro, tem projeto. Ah, estou com pouco dinheiro, eu vou no AdGene. Nunca esqueçam dessa plataforma, tá certo? De compartilhar material, compartilhar DNA, é o paralelo do Linux no computação aberta, biologia molecular aberta, né? Então, você tem no AdGene uma seção lá, catálogo, que é só de CRISPR, aqui para você aprender a história, nananã, e você tem aqui, gente, catálogo, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, sistemas para fazer edição de base, para cortar, para fazer epigenética, tá certo? Para fazer interferência, vários recursos que já estão lá, você paga o envio, né, o transporte, e você vai ter no seu laboratório. Detalhe, pessoal, a gente está falando de plasmídios para fazer CRISPR, e quando a gente está falando de plasmídio, nós estamos falando o quê, gente? Origem e aplicação. Lembra? A origem e aplicação tem que ser compatível com a célula que vai expressar a sua construção. Então, aqui tem, olha, plasmídios para CRISPR, para os mais diferentes modelos biológicos, tá certo? Então, isso é muito interessante. E olha o que é isso, gente. Isso significa tudo que a gente já viu, tá certo? Eu quero fazer CRISPR numa célula, tá certo? Eu vou transformar aquela célula com 2 plasmídios, tá certo? Então, um plasmídio aqui, olha, ele vai expressar a proteína Cas9, tá certo? E o outro plasmídio vai expressar o quê? Tá bem pequenininho aqui, ó, o gDNA, que é o guide RNA, tá? Então, dentro da célula vai expressar, né? Transcrever e traduzir a proteína Cas e transcrever o RNA guia. Vai ser montado o sistema CRISPR-Cas dentro da célula e ele vai ativar. Detalhe, pessoal, vocês podem fazer por essa edição gênica via CRISPR, editar mais de um gene. Vocês podem colocar um plasmídio que expressa Cas9 e mais de um plasmídio que vai transcrever mais de um RNA guia, se você quiser editar mais de um gene de uma vez só dentro de uma célula. Isso não tinha precedentes na ciência, gente. Foi uma coisa que impactou enormemente. Então, isso aqui já está antigo, mas olha lá, fizeram um rato cego recuperar a visão. Esse aqui eu recomendo que vocês ouçam esse podcast, que é com a professora Maiana. Já falei dela, ela é referência em genoma humano no Brasil, tá certo? Ela fala durante 5 minutos, é muito interessante, é o tipo da informação 5 minutos. Se você ouviu aquilo, você não vai esquecer mais. E até com uma curiosidade, eu queria falar aqui, para finalizar esse capítulo, se tiver dúvida, vocês me falam. Isso aqui surgiu foi em 2020. A gente já estava lá em plena pandemia. Uma das autores, é uma das revistas mais importantes da ciência, gente. Um dos autores é a Jennifer Doudna. Ela não tinha ganho o prêmio Nobel ainda, quando publicou esse artigo. Publicou, gente, um artigo, esse grupo, mostrando que a utilização da tecnologia CRISPR-Cas na detecção do vírus SARS-CoV-2, tá? Utilizando, para você ver o resultado, um celular, a câmera do celular. Tá? Então, nesse sistema aqui, é curioso que eles vão usar, olha como vai juntando as técnicas, né? Primeiro, que ele vai ter aqui, ele vai usar a Cas13, tá? Uma outra Cas, aonde ele vai usar a Cas13 com 3 RNA guias diferentes, tudo isso junto
no sistema, tá certo? Para reconhecer 3 regiões diferentes do genoma do vírus. Lembra da entrevista com a doutora Marília, que classicamente a RT-PCR para detecção do SARS-CoV-2 utiliza 3 pares de primers e 3 sondas TACMA, cada uma emitindo luz num comprimento de onda diferente, para que você possa ter uma confirmação do resultado e assinar um laudo. O princípio aqui basicamente é o mesmo, a detecção de 3 regiões do vírus, para você poder ter essa confiabilidade no resultado. E o que acontece, gente? Quando corta a região, vai cortar também a sonda. Olha aqui, o quench e o fluorocromo, é o mesmo princípio da sonda TACMA. Quando ele cortou, emite luz, tá certo? Significa que reconheceu a sequência do vírus, porque o paciente está infectado. Tá? Então, é uma coisa que eu achei muito interessante. E agora vamos partir para a última questão, Fernanda, que é a de ética, né? Eu acho que tem mais Gente, uma questão de CRISP. Na verdade, tem mais 2, professor. é verdade, é porque a 14 que foi sorteada, desculpa. É, Isso, a vamos lá. 14 e 15 foram sorteadas. A Ótimo. 13 é o grupo 13, é a senadora Júlia. Ela vai falar pelo chat também. Tá bom. Para a realização de edição genômica mediada por CRISPR-Cas9, você precisa transformar a célula a ser editada concomitantemente com 2 construções plasmidiais, uma contendo o gene Cas9, sob controle de um promotor ativo na célula hospedeira, e outra construção do plasmídio que vai ativar a transcrição do gene do RNA guia, que ficará dentro da proteína Cas9 e que será utilizado para o reconhecimento por hibridização da sequência-alvo a ser clivada e editada. Aí a Júlia colocou, meu grupo assinalou essa questão como verdadeira. Na proteína Cas, a presença de 2 domínios, a Cas9 e o gRNA, que é o RNA guia. O RNA guia, que é a junção do transfer RNA e o Cas-RNA, pode ser expressado através de um plasmídio. Dessa forma, quando há o encontro da endonuclease com a fita complementar da sequência-alvo, a enzima helicase da Cas9 abrirá a fita de DNA para que haja o domínio específico de bases e a porção endonuclease da Cas9 irá clivar a fita de DNA na fita de baixo por hibridização. Ponto, perfeito. Gente, só um detalhe, né? Então, essa região aqui, ó, quando a gente vai pensar no RNA guia, é o que a gente fala de customizável. Né? Você pode, então, a empresa vai sequenciar, uma empresa pode... Porque, gente, você pode fazer de outra forma. Você pode expressar a partir dos plasmídios, mas existem kits comerciais onde você compra a proteína Cas purificada e o RNA guia purificado e você já injeta os 2 juntos. Tá? É uma questão de estratégia, de dinheiro, do que for. Uma coisa interessante que eu olhei aqui é que, imagina, gente, você quer expressar 2 plasmídios dentro de uma célula, tá certo? E um depende do outro para funcionar. Então, se eu coloco 2 plasmídios que têm a mesma resistência, como você vai saber se você tem os 2 lá dentro? Tá certo? Se a gente for olhar aqui, ó, esse plasmídio da expressão de Cas, ele confere uma resistência à canamicina. E o plasmídio que expressa, né, transcreve o RNA guia, ele confere resistência à ampicilina. Então, olha que interessante, eu faço a transformação com os 2 plasmídios e vou selecionar no meio de cultura com a presença dos 2 antibióticos. As células que crescerem é porque elas têm os 2 plasmídios. Tá? Fernanda, faltou eu comentar alguma coisa da resposta? Aliás, Fernanda não, senadora Júlia. Senadora, ok? Tudo ok? Eu achei a resposta perfeita. Ela está no chat, né? Tudo sim, prof, ela colocou.
Então, vamos para a questão 15, que agora é sorteada, né? Deixa eu falar para você. Tem a 14, que é? professor, antes. Tem a 14 e a 14, 15. que é o grupo 7. É o grupo 7. Isso mesmo, Então, que é a temos lá a senadora senadora Liz. Liz. Oi de novo, professor. Oiê. Eu vou ler, tá? O sistema CRISPR-Cas9 não existe na natureza e foi engenheirado para a utilização na edição de genomas desde vírus até humanos. Então, como o professor falou muito bem, a gente colocou que essa alternativa é falsa, porque apesar da técnica estar se tornando bastante conhecida graças a cientistas que receberam o Nobel de Química pelo desenvolvimento do método para edição de genoma, o CRISPR já existia na natureza, sendo sistema imunológico bacteriano encontrado inicialmente na Streptococcus pyogenes. E, bem basicamente, né, porque já foi falado, esse sistema consiste na proteína Cas9, responsável por fragmentar o DNA viral com uma tesoura, protegendo a bactéria da invasão dos vírus. Perfeito. Gente, uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui, sempre bom a gente lembrar, né? Por que o CRISPR se tornou tão espalhado pelo mundo inteiro? Tá certo? Porque, gente, a simplicidade dele depende desses dois elementos, tá certo? Basicamente, né? Se você quer fazer uma edição, uma mutação, lembra que quando a gente muta um gene, é uma maneira de estudar para que ele serve? Né? Você mutageniza lá um gene que você quer estudar, e aí você vai ver o fenótipo. Detalhe, isso, gente, abriu portas para estudar patógenos e outros sistemas biológicos que não se conseguia fazer pela manipulação normal da biologia molecular e da biologia celular, organismos que eram totalmente refratários à modificação genética induzida pelos pesquisadores, tá certo? E CRISPR abriu essa possibilidade, então. Você pega lá um patógeno, né? Vai mutagenizando genes, aí você chega num gene que você elimina ele e você vê que a virulência, a patogenicidade diminuiu. A gente vai ver isso nos seminários, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho que expressar a Cas9, expressar o RNA guia, eventualmente colocar o gene que você quer inserir e só, tá certo? Não estamos falando de usar o equipamento de $1 milhão, tá certo? Estamos falando de uma técnica simples, lógico, é simples até que você vá para o laboratório fazer, né? Mas no conceito é simples e que pode ser utilizado em todos os sistemas biológicos. Tá? Então, isso levou a essa evolução exponencial mediada pela tecnologia CRISPR, né? Beleza. Acho que agora vamos para 14, né? Para 15 já. A última. 15. Desculpa, então 14, quem que foi a senadora mesmo? Não foi a Liz. É a Liz, do grupo 7. É isso que eu estou. E agora, a 15 é o grupo 2. Então, temos o senador Victor. Isso. Eu vou ler, tá bom? As pesquisas e aplicações utilizando técnicas de biologia molecular sustentam questões éticas envolvendo desde a proteção do meio ambiente até a privacidade de dados de sequência do genoma de qualquer pessoa. Por exemplo, num teste de ancestralidade. O nosso grupo marcou essa alternativa como verdadeira porque, como a gente estuda não só aqui em biologia molecular, mas como em praticamente todas as matérias desse curso, em bioética, por exemplo, qualquer procedimento científico, qualquer pesquisa científica, ela tem que levar em conta o impacto a curto prazo e a longo prazo que ocorrerá no meio ambiente, que deve ser preservado a todo custo, e também deve-se considerar o tipo de impacto que essa pesquisa pode causar na vida da comunidade, do ser humano, porque em questões éticas ela poderia, num caso de manipulação genética do ser humano, ela poderia levar à discussão de, por exemplo, eugenia, no sentido de que uma determinadas características genéticas de
uma determinada população poderiam ser apagadas com o passar de algumas gerações, e isso caracterizaria uma segregação de determinados indivíduos em relação a outros. Perfeito, senador. Ou seja, uma questão muito, muito, muito importante, né? E uma outra, só para complementar a explicação excelente do senador Victor do Grupo 2, que essas questões éticas, elas são seguidas por legislação, por leis, tá certo? Então, existem no Brasil, existem leis, tá certo? A lei de biossegurança, por exemplo, que rege esse tipo de manipulação e que prevê punição por cadeia, inclusive, tá certo? Se você faz lá um experimento de uma maneira deslocada e aquilo pode levar um prejuízo a alguém, tá? Isso é punível pela lei, tá? E aí essa questão, né? Quem decide, né, o que o indivíduo vai ser modificado, se fosse o caso? Né? De repente você pode gerar lá, vamos gerar uma pessoa que vai ser o campeão das Olimpíadas, tá certo? A pessoa nasce, mas a pessoa quer ser músico no íntimo dela. Imagina o que isso causa, né? E é curioso, eu falo porque está passando, estão reprisando aquela novela O Clone à tarde, se algum dia vocês olharem, né? Faz 20 anos que passou essa novela a primeira vez, foi bem na época da Dolly, né? Que tinha, então, toda essa questão de transgênico, a sequenciamento de genoma humano, imagina, gente, ainda era na época do Sanger, não estava nesse período agora onde a gente já pode sequenciar o genoma de qualquer pessoa, tá certo? Então, aí, lógico, é uma obra de ficção, tal, mas os dilemas éticos ali, que é levado de uma maneira que eu acho que considero brilhante pela autora, né, a Glória Pérez, eu acho que está muito bem pontuado, sabe? Essa questão do que é você ser um clone, o que é você ser clonado, tá? Ele traz em perspectiva questões que, lógico, né, dentro da ficção, que são muito interessantes. E, na realidade, só para complementar, senador Victor, a questão dos bebês editados, porque Sim. Sempre que eu estou dando aula, vou falar dessa aula, eu falo, olha, gente, tem legislação, OGM, é interditado você pensar em manipulação de linhagem germinativa visando justamente implantar e nascer um indivíduo. Tá? Você pode manipular, a legislação prevê manipular óvulos, né, ou eventualmente células-tronco, tem todas as condições lá estabelecidas para isso. Tá? Mas esse chinês aqui, o que ele fez, gente? Ele veio aqui em 2018 e causou um enorme escândalo, porque ele mostrou que ele não só editou o genoma humano, tá certo? Com o CRISPR-Cas, tá certo? E no caso dele, olha aqui, ele fez uma mutação, tá? E ele implantou esses dois óvulos que foram editados e nasceram duas crianças, a Naná e a Lulu, tá certo? Então, isso, na época, foi filmado, eu lembro que fala que mais de 1 milhão de pessoas viram, isso foi o maior escândalo, gente, o maior escândalo, porque ele rompeu totalmente a barreira da ética, tá? E aí, por que foi um escândalo? Bom, primeiro porque você editar uma linhagem germinativa com viés de procriação é condenável, sempre foi, tá certo? E no caso dele, tem alguns agravantes, tá? Por quê? Porque ele, não, eu fui fazer, eu queria ser um... Detalhe, gente, ele é um cara, um pesquisador chinês, que não estou julgando, estou contando a história. Ele foi para os Estados Unidos, fez uma formação científica muito forte, ele fez pós-doc lá, trabalhando com CRISPR, voltou para a China, e quando ele voltou para a China com viés empreendedor, né, que os americanos, os chineses têm muito, ele começou a captar dinheiro, tá certo? Para poder fazer essa pesquisa. Né? E já tinha por trás isso, que era o quê? Inativar o gene CCR5, que é um receptor que interage com o vírus HIV. Tá certo? Então ele falou, que legal, né? Então eu vou fazer aqui um nocaute, né, no CCR5, ele vai deixar de funcionar e eu vou ter, então, seres humanos que são refratários à invasão pelo HIV. Tá certo? Detalhe, gente, ele não falou em melhorar ou consertar um gene que estava estragado, entre aspas. Ele foi lá e deletou um gene saudável,
Tá certo? Então, lógico, esse gene CCR5, ele não está ali, ele não foi selecionado ao longo do tempo para ser a porta de entrada de um vírus que ia surgir, que ia ter uma pandemia. Não, tem uma função ali, tá certo? Ele ignorou isso. Tá? Então, ele foi lá, fez a mutação, tá certo? Detalhe, Lulu tem a mutação em heterozigose. A partir daí já acabou com a história dele, né? Por quê? Porque se está em heterozigose, ela não seria refratária, tá certo? Detalhe, pessoal, você vai ter um bebê que tem esse gene, então, destruído, tá certo? Que, lógico, aí é uma questão da história, mas vamos imaginar, essas crianças vão evoluir, virar adultos, e aí, como adultos, eles estariam propensos, eventualmente, a contrair o vírus HIV. Tá certo? Mas tem toda essa etapa aí da vida onde não estaria. Tá? Então, tudo isso é argumentos aí. Tá? Então, eles foram lá, ele conseguiu a Lulu em heterozigose, a Naná em homozigose. Tá certo? Bom, e aí? Logo depois, esse pesquisador aqui, olha, ele analisando pessoas que têm naturalmente a deleção no gene CCR5, tá? Que são pessoas que são naturalmente refratárias à infecção por HIV e que, na verdade, mobilizou muita pesquisa para ajudar a desenvolver toda a batalha contra a AIDS, que continua aí. O que aconteceu, gente? Ele pegou dados de todas essas pessoas que têm naturalmente essa mutação e ele viu que, gente, que os humanos que têm essa mutação estima, né, tem uma estimativa de um decréscimo de 21% na expectativa de vida. Tá certo? Então, não só ele não conseguiu o objetivo dele, que era ter as duas crianças em homozigose para ser refratária, como ainda, olha, ele pode ter diminuído a expectativa de vida dessas crianças. Tá? Quer dizer, uma coisa que se falar parece coisa de filme de horror, né, com ciência. E, no entanto, é verdade. Tá? Então, como que ele conseguiu fazer isso eticamente, pessoal? Eu fui ler. Eu apresentei essa palestra dos bebês editados na SCUD, que é... Gente, SCUD é o máximo. Vocês vão amar a SCUD. A SCUD é o evento, para mim, é o mais importante da Unifesp Diadema. Detalhe, é um evento, que é uma semana científico-cultural, que é totalmente organizada por vocês, pelos alunos. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Eventualmente, olha, quero ajudar a trabalhar numa coisa legal, vão lá para a SCUD. E eu dei essa palestra, sabe? Fui lá, me convidaram, fui dar palestra. Gente, foi o máximo, porque a sala lotou. Imagina, né? Um tempo que a gente podia ficar fechado dentro de uma sala. Lotou, as carteiras lotadas, gente no chão que não cabia mais. Né? Então, foi para você ver como é um assunto que chama a atenção, né? Moral da história, gente, o chinês foi preso na China, nunca mais ouviram falar dele, os dados, logicamente, que nunca foram publicados, mas a barreira ética que ele ultrapassou ficou registrada e deixou consequências aí para essas duas crianças inocentes. Então, aqui, nós terminamos o nosso... Eu vou parar de compartilhar, porque eu quero ver vocês. Né? Parar a apresentação. Vamos terminar aqui rapidinho. Pessoal, então foi isso. Foi isso, é ótimo, né? Foi isso. Porque hoje é a última aula de conceitos que nós vimos, né? Eu acabei colocando esses 3 tópicos nessa aula para sobrar tempo para a gente poder fazer o grande escape room a semana que vem, que a gente joga, é coletivo, e a gente vai revisitar todos os conceitos novamente. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, coloquem aí para mim. Tem um grupo que vai fazer coach comigo daqui a 15 minutos. Eu vou parar a gravação e depois eu já ponho lá. Muito obrigado, gente, vocês estarem aqui prestigiando a nossa aula. Interromper a gravação.